Olá, meus amigos e minhas amigas, muito boa tarde. Hoje são 7 de fevereiro de 2020. Meu nome é Gregório Rabelo e estamos aqui na Tribuna Política. Mais uma vez para falar de interesse comum, de interesse coletivo do povo brasileiro. Meus amigos, hoje eu quero ferir um assunto que todos nós temos preocupação, nós o povo. É os deslizamentos, desabamentos, as enchentes, os transbordamentos dos rios e dos córregos. Todo ano é a mesma coisa, minha gente. Vamos pegar aqui o Rio de Janeiro. Primeiro rio. O Rio de Janeiro todo ano tem aquele sofrimento dos enchimentos de córregos, dos deslizamentos de terra, da matança de gente inocente que mora nas encostas das cidades do Rio de Janeiro, como Petrópolis, Teresópolis e a própria capital do Rio de Janeiro. O governo, na época das secas, das chuvas moderadas, desculpem, o governo, na época das chuvas amenas, não trabalha para desculpe mais uma vez, não trabalha para amenizar essa tragédia daqueles que moram e vivem em situação de risco. A mesma coisa, diga-se da cidade de São Paulo. A mesma coisa, diga-se também de Belo Horizonte. Veja o estrago que a chuva fizeram. Uma cidade que canalizou tantos córregos. É natural que esses córregos transbordem em época de chuva, como está sendo agora. Salvador também padece da mesma forma. Recife, haja visto as casas que caíram em Recife e o tanto de gente matada. Então, minha gente, eu estou dizendo isso para afirmar e reafirmar que os agentes públicos e os agentes políticos não ligam para o povo. Quer o seu voto, quer o fruto do seu trabalho, quer o melhor do trabalhador, mas devolvem a ele, aos trabalhadores, o mínimo possível. Nós, brasileiros, pagamos uma exorbitância Pagamos uma exorbitância de tributos e não recebemos nada de volta. O erário, o tesouro, o ano que passou, arrecadou 1,5 trilhão. Isso se repete todo ano. É mais ou menos nessa faixa. Para onde vai esse dinheiro, minha gente? Se não vai para o bem-estar das pessoas, para cuidar das pessoas, da saúde, da educação, da segurança,
do saneamento básico, que é a base de tudo, para onde vai 1,5 trilhão arrecadado todo ano no território brasileiro? Vem aí alguns economistas a falar de dívida interna, externa, déficit de um lado e déficit de outro, mas quem arrecada tanto como o Brasil arrecada? Haveria de ter déficit aonde? Era para termos todo ano superávit, mas a máquina do governo, todo ele, federal, estadual, municipal, é surrupiada, é roubada por aqueles agentes que ocupam o poder, desviam tudo que podem e sacrificam as obras. As escolas das nossas crianças, as escolas públicas, onde o filho do pobre, do trabalhador estuda, mas parece impossível. Não existe o mínimo cuidado. O poder público é nulo. Minha gente, é uma desgraça mesmo. O povo brasileiro não pode aceitar esse tipo de coisa porque a máquina pública é sustentada a peso de ouro, meus amigos e minhas amigas. Essa gente ganha muito dinheiro. Essa gente, depois que entra no setor público, não se preocupa mais com nada, porque todo mês tem ali um valor depositado no seu olerite. Então ele baseia a vida naquilo e não faz mais nada. Sacrifica o poder público, sacrifica a coisa pública, o erário público. E o povo, o trabalhador, que sua para gerar riquezas, divisas, o que recebe? Agora mesmo nós temos mais de 11 milhões de pessoas desempregadas, passando necessidade, correndo atrás e não acha. Correndo atrás não sabe nem do que, porque não encontra nada. Tem gente aí com 5 anos à procura de um emprego e não encontra, já cansou, já até desistiu. Que país é esse, minha gente? Que é tão rico e tão mesquinho. É como dizem, um país de homens públicos, gentis, mas duros de coração. Não reconhecem que o próximo precisa sobreviver e viver com dignidade. Isso me emociona, isso me deixa triste, porque já vivi aí algumas décadas e não vejo nem sombra de mudança nessa situação. Muito pelo contrário, a concentração de renda no Brasil se agrava. Não adianta vir com estatística de A ou de B, que ela não funciona. A concentração de dinheiro, a concentração de renda no Brasil se agrava. E a situação de gêneros pior, mata a mulher aí a torto e a direito. E continua matando e nada acontece. Não temos uma política para atacar o feminicídio como deveria. Os negros, isso nem se fala, os presídios estão cheios de negros. Os cemitérios abarrotados de cadáveres de negros, e não tem política para amenizar isso. Tem deles até que atacam as cotas para os negros nas universidades. E agora, com o passar do tempo, todo mundo viu que foi salutar a penetração, a entrada dos negros nas universidades. E não deixou dos negros e dos pardos e dos índios. E não deixaram a desejar.
Dizem até que são os melhores alunos. Meus amigos e minhas amigas, é triste entender o espírito, a alma humana, que é egoísta, há mais de ver. Muito egoísta. Veja, um país como o Brasil, era para nós todos, o Brasil está vivendo bem, mas só uma minoriazinha, muito pequenininha, um número muito pequeno tem a vida folgada demais, porque arrecada rebanho. A maioria da renda produzida pelo homem comum. Isso é que acontece. Então a nação dessa não pode ser feliz, dessa forma não. Tem que haver reformas ainda que justifique a arrecadação de 1 trilhão e 500 bilhões de reais. Que justifique e seja aplicada em benefício do povo, do gerador dessa renda imensa, de tributos que sacrificam principalmente a classe média e a classe pobre, porque a classe rica foge dos impostos pela elisão fiscal e não pagam nada. Agora, quem sustenta esse país com sangue e suor é o pobre, é o preto, o negro, o pardo, que morrem literalmente por esse Brasil. A polícia, quando não tem o que fazer, sobe aos morros, atirando e matando inocentes. Criancinha, lá no Rio de Janeiro, aconteceu tantas vezes. Crianças assassinadas por balas perdidas de policiais e de bandidos. Coisa que não se justifica. O grito de mães desesperadas, perguntando a quem recorrer. Não tem, minha gente. É uma coisa que podemos dizer até ridícula, se não fosse muito triste. Muito doído. Meus amigos e minhas amigas, está aí as enchentes. Quando entrarmos no período de seca, os governos esquecem, não faz nada, não desentopem as bocas de lobos, não cuidam das vias por onde a água teria que escorrer na época das chuvas. Por isso acontece o que aconteceu em Belo Horizonte, no Rio, São Paulo, principalmente, e em Salvador e em Recife. As encostas deslizam, caem por cima de quem estiver por perto. E sempre é o pobre, porque o rico não vai investir seu dinheiro em casas, em construção em encostas. É o fim. É o fim. E nós não vemos o governo federal, nem o governo estadual, nem o governo municipal, como dizem, se coçar para resolver o problema. Acham até normal. Vão lá na época da catástrofe, dos acidentes, dos prédios que caem, vão lá em cima dos cadáveres, fazem discursos intermináveis, dizendo que estão contristados, dizendo que estão solidários, mas não estão. Porque na época de resolver o problema, que é na época da seca, esquecem. Isso é como a seca do Nordeste. Agora que está chovendo um pouco lá, todo mundo esqueceu que lá é um território seco. Daqui a pouco está o miserê. Animais e gente, tudo morrendo de sede. E o governo culpando o tempo, culpando a natureza, sendo que na época agora de bonança, de chuva, que teriam que estar agindo para minorar os efeitos da seca na região. Assim são as enchentes.
Na época da seca, que não existe enchentes, eles não cuidam do problema. Quando vem as enchentes, não tem como resolver. A queda de 200 milímetros em uma semana, ou mais de 200 milímetros, é terrível de ver. O governo teria que estar antes nos pontos frágeis, corrigindo esse efeito, porque a causa que é a chuva, ninguém tem como impedir. Ninguém tem como impedir. Meus amigos e minhas amigas, a minha abordagem hoje aqui foi para dizer, que o povo brasileiro não tem com quem contar. Não pode contar nem com o religioso, porque eles já estão comprometidos, pedindo isenção de A, de B, de tudo mais do que já tem para o governo. Então, se achicam, se acoconam, se rebaixam para o governo e sacrificam também seus rebanhos apoiando governos que não têm o menor compromisso com o povo brasileiro. Muito obrigado.